Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma aula. Essa é a aula de número 5. Eu sou o professor André e a gente vai ver hoje algumas grandezas, tudo bem? E estamos começando a introduzir o nosso conceito de vetores. Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa. O que seriam então grandezas físicas? Toda vez que eu consigo caracterizar algum corpo qualitativamente e também quantitativamente, eu estou falando dessas propriedades desse corpo, provavelmente eu vou estar falando de alguma grandeza, tudo bem? Uma grandeza física. Então, se eu tenho aqui, teoricamente, um corpo qualquer, eu poderia descrevê-lo dando características para ele. Por exemplo, características qualitativas. Eu poderia falar da cor, poderia falar da forma, também poderia falar aí da composição desse corpo, da textura dele. Essas seriam características qualitativas. E também do ponto de vista quantitativo, eu poderia falar da velocidade desse corpo, da massa desse corpo, do volume e até mesmo da temperatura, entre outras medidas aí que eu poderia falar. Então, em resumo, para que serve uma grandeza física? Ela serve para te dar uma medida, E como é que eu faço uma medida? Toda medida é feita se comparando as coisas, é uma comparação, tá bom? Então, essa comparação ela tem que ter, dentro das suas propriedades, com uma referência. Então, por exemplo, aqui tem um garoto, ele quer fazer uma comparação da mesa com a sua mão, com os seus palmos, e aí ele consegue chegar à conclusão, de que a mesa teria 6 palmos e meio. Então, essa medida seria esse valor numérico, e esse valor numérico é o número de vezes que o padrão contido na grandeza considerada, que o padrão está contido na grandeza considerada. Então, é quantas vezes o palmo dele vai caber aqui dentro da mesa. Nesse caso aqui, 6,5 palmos, tá bom? Eu vou apresentar aqui para vocês alguns padrões independentes, que são os padrões, algumas grandezas fundamentais. A primeira delas, o comprimento. E aí, a título de uma curiosidade, o comprimento, nós temos um padrão para isso, foi estabelecido em 1889, numa convenção, tá? E é uma barra de metal. Tá? Esse metal ele é platina e irídio, é um metal extremamente estável, ele não oxida, é muito difícil dele oxidar, é muito difícil dele dilatar e contrair, e essa barra de metal tem exatamente 1 metro, tá bom? Ela era mais precisa que um outro padrão que já existia anteriormente, em 1799. Essa convenção foi feita para tentar ajudar as pessoas a terem apenas um único padrão no mundo inteiro, um padrão internacional. E aí o comprimento dessa barra a 0 graus Celsius equivale a 1 metro. A gente sabe disso que ela foi calibrada aí com ótimos aparelhos, tá bom? E distribuída pelo mundo. Em 1983, um pouquinho depois, quase mais 100 anos depois, foi estabelecida uma nova medida. Tá? E aí a medida do metro, que é a que a gente considera até hoje, é a distância linear percorrida pela luz no vácuo. Para quem não sabe, a velocidade da luz é de 300 mil quilômetros por segundo, então 1 metro seria o tanto que a luz percorre no intervalo de 1 milésimo de segundo. Tá aí alguma fração de milésimos de segundo. Então seria 1 segundo divididos por 299.792.458 avos, ou seja, um número muito pequeno, porque a velocidade da luz é uma grandeza, ela é muito grande, vou falar assim, uma grandeza muito elevada. Bom, outro padrão internacional é de massa, que é independente. Em 1889, nessa convenção, foi estabelecido que o quilograma seria a massa de um cilindro do mesmo material, de platina e irídio. Tá? Não sei se dá para ver direito aí na foto. Nós temos aqui um vidro, dentro de outro vidro, dentro de outro vidro, e aqui pequenininho o nosso cilindro de metal. Tá? Esse cilindro ele é pequeno, mas ele pesa exatamente 1 kg, é o que a gente usa para comparar a nossa massa aí no planeta Terra, tá bom? Esse padrão aqui ele está atualmente na França e, se eu não me engano, existem mais 2 modelos, são 3 modelos que estão espalhados pelo mundo, tá bom? Mas a gente usa esse que está lá na França para comparar. Ele é a nossa referência
de medida. É ele que a gente usa para calibrar os nossos instrumentos e comparar com o quilograma. Bom, uma outra medida independente é o tempo, tá bom? E o tempo, esse tem uma história legal. Em 1967, em um pós-guerra, os cientistas descobriram que o césio, um átomo de césio, ele vibra numa frequência muito alta. Tá? Ele vibra aí em alguns 9 bilhões aí de vezes por segundo, né? Então, eles usaram isso para construir um relógio atômico, né? Esse relógio atômico é o NBS-4, tá bom? E dada essa vibração do átomo de césio, esse relógio ele é muito preciso, tá? Muito preciso. Só para vocês terem uma ideia, a precisão do NBS-4 ele atrasaria ou adiantaria 1 segundo, né, a cada 30 mil anos, né, para você ver o tanto que é preciso esse relógio atômico. E é claro que como a tecnologia foi evoluindo, o relógio também foi evoluindo, né? Então em 1999, né, mudou-se o padrão para um novo relógio atômico que é o NSTF-1, e o NSTF-1 ele dá com mais precisão à medida que foram melhorando aí os experimentos. Né? Só para você ter ideia, o NSTF-1 é 1 segundo a cada 20 milhões de anos. Né? A tecnologia variou, mas o princípio ainda assim é mesmo. Né? Ele também trabalha com o césio, né? O átomo de césio e sua vibração. Bom, aprimoraram ainda mais o NSTF-1 e hoje, atualmente, em 2005, nós temos uma precisão de 1 segundo a cada 60 milhões de anos. É muito preciso esse relógio e a gente vai ver que ele foi usado em alguns experimentos interessantes aí para comprovar a teoria da relatividade de Einstein. A gente vai falar disso no terceiro ano, quando a gente vê física moderna, tá bom? Então são esses três aí, são os mais importantes no Sistema Internacional de Unidades, porque a gente diz que eles são as grandezas fundamentais, são grandezas independentes da mecânica, tá bom? O metro para o comprimento, o quilograma para a massa, medida de massa, e o segundo para a medida do tempo. Tá bom? Então foi estabelecido, né, esse sistema internacional de unidades em que todos os países devem adotar essas medidas aqui. Beleza? Bom, eu trouxe aqui para vocês uma tabelinha de grandezas. Tá? Essa tabelinha é bem legal, acho que você aprendeu lá com a titia Teteca, né, algumas casas decimais aí, elas tinham um nome, né? Provavelmente lá com a titia Teteca você só aprendeu, isso foi lá na quarta série, né? Só aprendeu aqui o mili, centi, deci, deca, hecto, quilo. Então você colocava uma unidade aqui do lado, né? E aí ela fazia você repetir várias vezes. Então era, por exemplo, metro, né? Que é a medida de comprimento. Então, milimetro, centímetro, decímetro, metro, decâmetro, hectômetro e quilômetro. É claro que você vai colocar o acento no lugar certo, né? Então vai ficar milímetro, centímetro, decímetro, quilômetro. Né? Aí você ficava trocando também litro, né? Mililitro, centilitro, decilitro, litro, decalitro, hectolitro, quilolitro. Você provavelmente decorou esse negócio aqui, né? Com as siglas, né? Junto com as suas siglas. Então, quando era o litro, você colocava um L. Quando era o metro, você colocava o M, né? E por aí vai. Bom, a gente vai evoluir um pouquinho, né? O nosso poder Jedi. E aqui no primeiro ano a gente vai encontrar alguns camaradas um pouquinho menores dessa tabela, tá bom? É o micro, o nano e o pico, e um pouquinho maior também, o mega, o giga, o tera e o peta. Mas não se desespere, isso daqui vai entrar meio que por osmose à medida que você for fazendo os exercícios, tá bom? Pode ficar tranquilo. O micro é vezes 10 a menos 6, nano 10 a menos 9 e pico 10 a menos 12. Você deve ter ouvido falar aí dos nanotubos de carbono, né? A nanotecnologia. Então, uma coisa muito pequena mesmo, tá bom? Se o micro a gente já precisa do microscópio para enxergar, o nano então é dividido por 1000. Né? Imagina você pegar um nano e dividir por 1000. Então, a gente está trabalhando com um pico, que é uma coisa extremamente pequena. Nós vamos trabalhar bastante com isso no terceiro ano. Né? Tem alguns valores que a gente usa, algumas constantes que elas são muito pequenas. A gente vai conseguir decorar isso aqui com mais facilidade. E para cima acho que já está mais do que decorado, porque a gente usa aí o byte, né, que é uma medida muito pequena, e aí nós temos o kbytes, né, kilobytes, e vezes 1000, né, megabytes. 1000 megabytes é 1 gigabyte,
1000 GB 1 TB e 1000 TB 1 peta. Né? Eu mesmo comprei um HD aqui de 1 TB, né, para o meu computador, que o meu outro foi para o Chilindró. Então tive recentemente de comprar aqui um HD de 1 TB, mas eu estou sabendo que tem alguns servidores aí que já tem um HD de 1 peta, né, que são 1000 teras. Né? E a nossa tecnologia vai evoluir, eu tenho certeza que a gente vai conseguir ter aí máquinas absurdas que conseguem armazenar até iota dados, né, sem problema nenhum. Mas isso aqui não está muito difícil para a gente já é usual, né, mega, giga, tera, peta. Bom, vamos tentar então expandir o nosso poder Jedi fazendo aí algumas atividadezinhas. Mas vamos falar do que realmente interessa, parar de enrolar. Tipos de grandezas, tipos de grandezas. A gente vê que para estudar as grandezas existem dois tipos, as grandezas escalares e as grandezas vetoriais. Qual a diferença entre elas? As grandezas escalares são aquelas perfeitamente definidas apenas pelo valor numérico e pela sua unidade. Por exemplo, sua mãe pede para você ir lá comprar uma dúzia de ovos. Você sai de casa e volta com uma dúzia de ovos. Né? A mensagem foi inteiramente passada porque ela te disse quantos ovos deveriam ser, né? E te disse o que deveria ser, no caso, ovos. Então, quantos? 12 do que? Ovos. Basta o número e a sua unidade de medida. Né? Um outro exemplo, você foi pagar esses ovos com reais. Né? Então, você usou uma quantidade, por exemplo, sei lá, 10 reais. Então, você está falando o número e a sua unidade. 10 reais o número e a unidade. Ou, por exemplo, quando alguém pergunta a sua idade, né? Sei lá, 12 anos, 15 anos, 16 anos. Então você está dando sempre um valor numérico, né, um número e a sua unidade. E a sua grandeza, a sua medida, ela é muito bem expressa, exatamente expressa, somente com esses dois valores. Né? E como é que é um vetor? Ora, o vetor ele precisa de um pouquinho mais de coisa. Não somente o número e a sua unidade, mas ele também precisa da direção e do sentido. Por exemplo, se eu falo que aí tem um carro nessa imagem e ele está com uma velocidade de 80 km por hora. Não está faltando um pouquinho mais de informação? Você sabe se esse carro está indo ou se ele está vindo? Se ele vai passar por cima de você, se ele não vai? Né? Se ele está na horizontal, se isso é uma subida ou uma descida? Então está faltando algumas informações, está faltando você dar a direção e o sentido desse carro. Um outro exemplo seria um barco no meio do oceano. Está aí o nosso barquinho no meio do oceano, você sabe para onde ele está indo? Eu poderia dizer que ele percorreu 1 milha náutica. Mas e aí, para onde que foi essa 1 milha náutica? Foi para a esquerda, para a direita, para frente, para trás? Então está faltando informação. Somente eu dizer o número e a unidade não completa a informação. Ou no caso aí, dois atletas, eu posso falar que um atleta está fazendo uma força de 60 newtons. Mas está faltando dizer para onde que está essa força, né? Para baixo, para cima, está a fim de derrubar o outro atleta, como é que vai ser dada essa força? Então, essas informações, toda vez que eu preciso acrescentar informações de uma grandeza, essa grandeza ela deixa de ser escalar e ela passa a ser uma grandeza vetorial. Quando ela é perfeitamente definida, quando eu falo não só o seu valor, né, o módulo, mas também tem que falar a direção e o sentido dela. Bom, como que se dá então uma grandeza vetorial? Eu te apresento o nosso querido vetor. O que é um vetor? Vetor é uma representação gráfica dessa grandeza vetorial, tá bom? É simplesmente um segmento de reta orientado que pode representar uma grandeza física. Então tá aí, é uma seta. Bom, não é bem uma seta. Ele parece com uma seta, mas não é uma seta. Tá? Ele tem algumas características interessantes que a gente pode estudar. Né? Esse daqui seria o meu vetor A e esse daqui o meu vetor B. É assim que a gente lê. Só um fato aqui para representação gráfica é como se fosse uma seta, mas na escrita sempre tem uma setinha em cima, tá bom? Então toda vez que você for escrever uma grandeza vetorial, ela deve ser escrita com uma setinha em cima. Assim você sabe que esse A se trata de um vetor, ou B, no caso aqui, também se trataria de um vetor. Bom, e para que serve um vetor, no fim das contas, né? Para que serve essa seta? Bom, só para você saber que o vetor é uma coisa da nossa cabeça, tá? Ele não existe na natureza, foi a gente que inventou, ele é uma ficção, tá? E ela é uma ficção que foi feita para descrever, né, algumas coisas. Por exemplo, a direção e o sentido do vento, o fluxo, né, de água em um rio, né, a emissão de luz, né, um campo elétrico, que a gente vai ver mais à frente, a velocidade do trem-bala, né, o movimento dos planetas e por aí vai. Bom, vetores, então, eles existem três coisas: módulo,
direção e sentido. Módulo, ele é apenas o valor, é apenas o número, tá bom? E ele é representado graficamente pelo tamanho do vetor. Quanto maior for aquela seta, maior é o seu módulo, né? Direção. Direção toda vez eu vou fazer uma sugestão, troque a palavra direção por direcional, tá? Fica muito mais fácil você tratar direcional, porque é tudo que tem ao, tá bom? Então é horizontal, vertical, diagonal. São essas três direções que a gente tem. E a gente não pode confundir direção com sentido. Vagamente isso daqui é confundido, direção e sentido. Você tem que tomar esse cuidado, tá bom? Direção é tudo que é ao. E sentido é de um lugar para o outro. De um lugar para o outro. Então vamos ver alguns exemplos aí de como é que funciona isso daqui, né? Bom, no exemplo 1, eu desenhei um vetor aqui, o vetor A, tá bom? E aí ele tem um tamanho de 3 centímetros, tá? Então o módulo dele seriam 3 centímetros, é o tamanho do meu vetor. O módulo é o tamanho do vetor, 3 centímetros. A direção, nesse caso, é tudo que é ao. Então, nesse caso aqui, ele está na vertical. Lembrando que horizontal é, né, Belo Horizonte, tem um horizonte onde se põe o sol. Horizontal é deitado, né? Vertical seria em pé, tá bom? E o sentido neste vetor aqui, neste caso, está de baixo para cima. Tá? Então é sempre de um lado para o outro, ele, nesse caso aqui está de baixo para cima, ou você poderia representar ele como, por exemplo, do chão ao teto, da base para o telhado, enfim, sempre que você pode representar de qualquer maneira, desde que você diga o sentido que é de um lugar para o outro. Eu vou dar um segundo caso aqui, um segundo vetor, o vetor B. É um vetor, reparem, ele tem, vamos contar, 1, 2, 3, 4, 5 e metade, 5,5. Então, o módulo desse vetor, a quantidade, o tanto que ele mede, né, vale 5,5. Tudo bem? No caso aqui, centímetros, dado que cada casa dessa daqui é 1 centímetro. Então, o módulo é o valor e a minha unidade. O módulo dele já foi definido, então vamos para a direção. Direção, nesse caso, é horizontal. Tá bom? Assim como Belo Horizonte, ele está na horizontal, deitado. E o sentido, a gente consegue ver que é de um lugar para o outro. No caso aqui, da direita para a esquerda, está aqui o nosso sentido desse vetor. Tá bom? Então, um vetor, uma grandeza vetorial, ela precisa de módulo, direção e sentido. Bom, nosso vídeo já está com 17 minutos, mas eu pretendo acabar rapidinho, tá bom, pessoal? Vamos lá. Vetores. Existem vetores iguais, tá? Como que seriam vetores iguais? Aqueles que têm as mesmas características. Se ele tem o mesmo módulo, ou seja, o mesmo tamanho, a mesma direção, nesse caso aqui vertical, e o mesmo sentido de baixo para cima, eu posso dizer que o vetor A é exatamente igual ao vetor C. Tenho também vetores opostos. O que é um vetor oposto? Quando ele tem o mesmo módulo, mesma direção, mas sentidos contrários, sentidos opostos. Reparem que esse é o vetor A e esse aqui é o vetor menos A. Por que menos A? Porque ele está apontando no sentido contrário do que era o vetor de A. Tá bom? Então, assim como a gente adota no plano cartesiano para um lado positivo, para o outro lado vai ser negativo. Tá? Vetores diferentes são vetores que possuem mais de uma diferença, tá bom? Nesse caso aqui eu tenho o vetor A e o vetor B, eles têm a mesma direção, ou seja, ambos estão na horizontal, e o mesmo sentido, da esquerda para a direita, mas eles têm módulos diferentes, o tamanho desses vetores são diferentes. Um segundo caso aqui, nós temos o vetor A e B, em que o tamanho deles é igual, o módulo é o mesmo, tá bom? Mas ele tem direções e sentidos diferentes. A direção de um é na vertical, o outro é na horizontal, e nem se fala dos sentidos então. Aqui eu tenho um terceiro caso, tá? Em que apenas os sentidos são diferentes. Então, nós temos aqui o mesmo módulo, mesma direção, mesmo tamanho, mas sentidos diferentes, sentidos contrários. Nesse caso aqui, até poderia afirmar que o vetor A é o oposto do vetor B. Tudo bem? Então, pessoal, vamos entrar aqui em operações com vetores. Operações com vetores eu vou deixar para a próxima aula, tá bom? A gente vai falar de soma, subtração de vetores. Por enquanto, para a sua AI, a gente vai até aqui, tá? Então, senhoras e senhores, muito obrigado pela aula de hoje. Tá? Revisem esse conteúdo direitinho. Ele é bem tranquilo, né? São apenas conceitos.
a gente vai aplicar esses conceitos nas atividades que eu vou mandar para vocês, tá? E vai ficar tudo bem, tá bom? Se esforcem, se dediquem, vai dar tudo certo. Senhoras e senhores, muito obrigado por essa aula. Até a próxima.